Fala amigos, estamos chegando com um novo programa, mais um ADV Jus feito com todo profissionalismo e carinho para você, você merece. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo da sua preferência, da sua audiência aqui conosco. Você que sempre nos acompanha através da TV, das redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn, muito obrigado, inclusive por visitar o nosso site que é o advjus.net. Você vai ver no programa de hoje, ADV Jus Notícias, ADV especial com 3 participações, estante jurídica, vocabulário jurídico, marketing jurídico, ADV Jus entrevista e momento divino, tudo isso, muito mais agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Legal, iniciando o nosso programa de hoje e a gente começa sempre com uma notícia e a que a gente destaca para você hoje é de direito condominial, isso mesmo, ó, lei que permite assembleias eletrônicas de condomínios é sancionada. Quem a sanciona é o presidente da República. A lei 14.309, que permite justamente a realização de assembleias e votações em condomínios de forma eletrônica ou virtual, recebeu a sanção presidencial, como eu disse, né? Assim, a lei sancionada em 9 de março, agora nesta semana, vem aí disciplinar a realização de assembleias e votações de condomínios de forma virtual. É um avanço sem dúvida, eu penso que sim. Ó. O novo regulamento também prevê que a assembleia pode ser suspensa até que seja alcançado um quórum mínimo exigido. Isso é justo, né? E tem um detalhe aqui nessa notícia. Vai ficar mais difícil a pessoa falar que por causa de um compromisso ou outro não pôde comparecer, né? Então daqui da casa dele mesmo ele pode acompanhar a assembleia, ok? Seguimos com o nosso ADV Jus TV. Agora nós vamos falar de ADV especial, prática processual penal, com o Dr. José Ricardo Romão. Confira. Olá amigos do ADV Jus e a todos que nos assistem. Hoje nós vamos tratar brevemente do uso do print screen de conversas WhatsApp como meio de prova no processo penal, né? Todos nós sabemos que não raramente são juntados no processo prints de conversa do WhatsApp como meio de prova de determinado fato, principalmente para incriminar o acusado. Mas é preciso muita atenção. Saibam que esses print screen não tem qualquer autenticidade, porque geralmente não é apresentada a cadeia de custódia da prova. É isso mesmo, é inválida a prova obtida pelo WhatsApp, o print screen do WhatsApp, pois é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas, né? Eventual exclusão de mensagem enviada naquela opção apagar somente para mim ou de mensagem recebida, em qualquer caso, não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja até mesmo num computador emparelhado. E por isso, não pode jamais ser recuperada para efeitos de prova em processo penal. A própria empresa disponibilizadora do serviço, aliás, em razão da tecnologia de encriptação ponta a ponta, não armazena em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários. E bem por isso, o Superior Tribunal de Justiça já vem reconhecendo que mensagens obtidas por meio de print screen da tela do WhatsApp não pode ser considerada prova lícita. Portanto, é uma prova ilícita e deve ser desentranhada dos autos, uma vez que eventual exclusão de mensagem enviada ou recebida não deixa vestígios e assim não pode ser recuperada para efeitos de prova no processo penal. Neste caso, é necessária a realização de diligências, né? Para não haver justamente a quebra da cadeia de custódia, como uma perícia no aparelho celular ou até mesmo a realização de uma ata notarial. Caso contrário, a prova de fato ela é ilícita e deve ser desentranhada dos autos. Muito agradecido pela sua atenção e até o nosso próximo encontro aqui no ADV Especial. Ok, muito obrigado, doutor. Momento da gente conferir a nossa estante jurídica, veja aí. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, devidamente atualizada. Autoria: Fernando Augusto de Vita Borges Salles.
Editora Mizuno. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok, mais um ADV especial, Administração e Tecnologia Jurídica, com o expert da matéria, nosso parceiro de ADV especial, Dr. Rafael Barioni. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje, dentro de Administração e Tecnologia, falarei sobre sociedades de advogados, tecnologia e obsolescência programada. Para quem não sabe, obsolescência programada é o nome que se dá aos mecanismos existentes que fazem com que os produtos durem menos. Na realidade, é um conceito de economia que nasceu como uma estratégia na hora de produzir os bens. Como tal opção de negócio, as empresas programavam o tempo de vida útil dos produtos para que seja mais curto do que a tecnologia permitiria. Com efeito, os itens ficam ultrapassados em pouco tempo, motivando os clientes a consumirem novamente. É inegável que, em muitos casos, a própria evolução tecnológica conduz a essa sensação de que os produtos duravam mais no passado. E o paradoxo está bem diante dos nossos olhos. Você conhece alguém que tem uma geladeira com 30 anos de vida e ainda em uso, sendo que o aparelho celular comprado há menos de um ano já não mais esteja aquelas coisas? Alguém que ainda recebe publicações impressas ou ainda controla seus prazos em agendas físicas? E, como muitos já perceberam, a tal obsolescência não é um fenômeno recente. Teve início em meados de 1920, quando uma fábrica de automóveis percebeu que as pessoas que possuíam condições financeiras de adquirir já o tendo adquirido, não compravam novos automóveis. O start foi fabricar carros coloridos, estimulando e ampliando o consumo. E a pergunta que fica é, Rafael, o que tudo isso tem a ver com sociedades de advogados? E eu respondo, tudo. Vejam, na convencional tríade de qualquer corporação existente, pessoas, processos e tecnologia, um elemento muito importante foi adicionado. Ou seja, a novidade surge com a inclusão de dados e o tratamento de dados a estes, passíveis de serem transformados em informações e conhecimento, potencializando estratégias administrativas e processuais entre conciliar ou judicializar, respectivamente, tomadas de decisões, análise de riscos entre recorrer ou compor, entre outras. Isto, claro, nas mais famosas bancas de advocacia. Enfim, urge que o Código de Defesa do Consumidor vigente no Brasil crie mecanismos de regulação, fiscalização e punição a essas práticas, inclusive com interesses ligados à governança ambiental, social e corporativa, tais como a LGPD, o Sistema B e o selo ESG, o que não afasta a necessidade das lideranças da sociedade de advogado estarem antenadas às mais modernas, sofisticadas e eficientes ferramentas de inovação, com foco direto na performance de resultados. Em breve voltaremos com mais administração e tecnologia jurídica. Até lá! Ok, muito obrigado, doutor. Vocabulário jurídico, aquela provocaçãozinha que a gente faz aqui sempre para você no nosso programa. Olha, o que significa o termo prodigalidade? Ou pródigo, né? Tem sentido duplo. Na justiça é diferente, ó. A resposta no intervalo já aqui do nosso ADV Jus, ok? Fica ligadinho aí que já a gente vai trazer essa resposta para você que ainda não sabe, tá? Agora sim, mais um ADV especial, nós vamos falar de direito notarial e registral. Wendel Salomão, confira. Olá, meus amigos do ADV Jus. Hoje vou falar da evolução dos inventários extrajudiciais. Quando as pessoas perguntam quais são os requisitos para fazer inventário em cartório, ouvem como que resposta quase que unânime que tendo menor de idade é impossível. Mas será mesmo? A tendência irreversível da desjudicialização, com inteligente estratégia adotada pela atividade dos cartórios no Brasil, em consenso com os advogados, governo e o poder judiciário. Os cartórios alcançam o Brasil como um todo, de ponta a ponta, e por esse motivo, com acesso rápido, fácil, prático, digital e seguro, aumenta seu espaço na desjudicialização a cada ano que passa.
A Justiça Paulista do Estado de São Paulo autorizou que o inventário seja feito extrajudicialmente pelo cartório, mesmo havendo filhos menores. Este processo encontra-se em Leme, São Paulo. A partir da decisão judicial, o representante determinado pelo judiciário poderá assinar a escritura pública de inventário e partilha, com a ressalva de que devem estar satisfeitas as demais exigências legais, não sendo nenhuma das partes prejudicadas junto ao tabelião de notas de escolha das partes envolvidas, com prévia autorização judicial. O Judiciário concedeu autorização específica para este inventário que corra pelo rito extrajudicial com a partilha ideal, de acordo com a lei, sem diferenças de quinhões, não prejudicando em nada o menor de idade ou o incapaz. A decisão é um divisor de águas e pode inspirar mudança na lei, em colaboração com o Judiciário e a população brasileira, e deve servir de inspiração para julgamentos futuros e até para o Congresso Nacional, para que se altere a lei e permita a lavratura de inventários extrajudiciais com filhos incapazes menores, desde que respeitada a forma legal, transferência automática, sem diferença de quinhões ou ainda, quem sabe, havendo divisão desigual, porém com a participação e anuência do Ministério Público. É evidente que o inventário extrajudicial lavrado em cartório pelos tabeliães é muito mais célere, eficaz e atende às demandas da sociedade. O brasileiro e o governo sempre foram os maiores beneficiários da Lei 11.441, que autorizou os cartórios de notas a lavrarem escrituras públicas de inventário, partilhas, divórcios, havendo uma hipertrofia muito grande em relação a esses atos e que facilitou muito a vida do cidadão, além da economia do dinheiro público e desafogamento do poder judiciário. Não é o fim do Estado, é um trabalho em conjunto, em colaboração, deixando em suas mãos questões e situações que nenhum outro meio possa resolver. Meus amigos, por hoje é só. Nos vemos em breve. Até logo! Ok, muito obrigado, doutor Wendel Salomão. Meus amigos, agora, olha, seria cômico se não fosse trágico, né? Supremo Tribunal Federal valida fundo eleitoral de até 5,7 bilhões. Você que achou que 130 milhões aí da Mega Sena era muito, olha só aqui, ó, 5,7 bilhões de reais o Supremo abriu mão aí em favor do fundo eleitoral. Exceto em situações de flagrante violação à Constituição ou à legislação infraconstitucional, não cabe ao Judiciário o controle da destinação de recursos do orçamento feito pelo Legislativo. Assim, com esse entendimento, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, negou o liminar e validou. Nesta semana, né? Falou que é quinta-feira aqui já passada. O fundo eleitoral de até 5,7 bilhões aprovado pelo Congresso Nacional. Sem comentário, né? Depois dessa, nós vamos tomar o nosso cafezinho aqui no intervalo do ADVJus. Fique aqui conosco, daqui a pouquinho uma excelente entrevista. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa o termo jurídico prodigalidade ou pródigo? É aquele que dissipa imoderadamente, que desperdiça, desordenada e inconsequentemente, isso é, sem sua finalidade útil, a respectiva renda ou respectivo patrimônio, de modo a colocar em risco a própria subsistência e a respectiva dignidade.
100% voltando com o nosso ADVJus TV. E a gente abre esse bloco falando do marketing jurídico. A gente bate muito nessa tecla, eu falo muito, né? Vem para cá fazer o seu marketing jurídico de conteúdo, né? De imagem com conteúdo. Ou a sua transmissão online via aqui internet. Tenho certeza que você vai ficar bem servido com os serviços prestados aqui pela equipe ADVJus, ok? E também, se você quer participar do ADV especial, estou te convidando. Se você é de uma dessas áreas aqui, ó, direito do trabalho, previdenciário, societário, tributário, enfim, uma dessas áreas é a da sua área de domínio, vem para cá participar com a gente do ADV especial. E também, por favor, usufrua aí dos nossos canais, que você vai ter muita coisa para ajudar a dar um up aí na sua carreira. É o que eu espero realmente, ok? Boa sorte! Sequência do nosso programa, agora é a hora da sala de visita aqui do ADVJus TV. Meus amigos, eu fiz uma entrevista já faz algum tempo, né? Deve ter sido ali meados de fevereiro, com o doutor Alessandro Rojas e com a doutora Patrícia Varralo. Excelente entrevista, gravamos online. Eu gostaria muito que você acompanhasse. Veja. Doutora Patrícia, prazer demais te receber hoje aqui em nosso portal, em nosso programa, né? Muito obrigado da participação. E a primeira questão que eu coloco para você, já que a gente vai falar da parte societária, mas visando a parte administrativa mesmo, né? O que dizer para aquela pessoa que pensa em conseguir ali, almejar, né, um cargo de direção numa empresa, doutora? Marco, obrigado pela oportunidade para dividir aqui o espaço com o doutor Alessandro, grande amigo, grande profissional na área de direito do consumidor. Olha, eu falo que planos de carreira, quando você começa a desenvolver e tem em mente chegar a um cargo de diretor de uma sociedade anônima, você tem algumas lições de casas para fazer, né? E também entender qual vai ser a sua função. O entendimento, você se apropriar da sua função, principalmente dos percalços que podem existir, vai facilitar muito a sua gestão. Porque, lembrando, ser diretor é ser representante e também representar perante terceiros a sociedade anônima. Né? E aí vem todo o âmbito de responsabilidades em cima dele. Doutor Alessandro, evidentemente, né, que depois aí nesse infortúnio sanitário que vivemos quase durante 2 anos, especialmente o comércio, né, não vê a hora de ter aí aquele Natal dos sonhos, né, o pós-pandemia, o comerciante está realmente esperançoso. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, ele além de fazer a parte dele, né, colaborar lá nos preços para que as vendas tenham êxito, tenham sucesso, ele também deve buscar aí algumas cautelas, afinal de contas, o Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor, é por ambos os lados, não é isso, doutor? Sem dúvida, o Código de Defesa do Consumidor veio para regulamentar, veio para pacificar a relação de consumo de uma forma que que ela ocorra com naturalidade, sem percalços, sem discussões, sem brigas. Então, o Código de Defesa do Consumidor não para ambos. O comerciante tem que, nesse final de ano, se preocupar bastante nas ofertas que irá fazer, procurar não errar preços em informes publicitários, nas gôndolas, nas vitrines das lojas, porque assim que ele oferta um preço, ele assume um compromisso com o consumidor, no sentido de ter que entregar aquele produto pelo preço anunciado. Então, há alguns cuidados que esses fornecedores têm que ter para que também possam fazer com que suas vendas sejam alavancadas, sem, contudo, ter prejuízos. Porque uma atitude mal pensada pode trazer consequências para a empresa que vão trazer prejuízos e não vão ter os resultados que a empresa necessita. Doutor, e esse item, né, que o senhor citou, por exemplo, um preço errado, né, uma descrição errada de um produto, isso acontece muito, isso é corriqueiro, isso está ali na pauta das reclamações, ocupando lá o top, doutor? Isso é assim mesmo? Sem dúvida, muitos anúncios acontecem de forma equivocada, dependendo da gravidade desse erro, logicamente, não há vinculação ao cumprimento da oferta, mas em vários casos você vai ter que cumprir aquela oferta se não for uma diferença gritante de preços reais para o anunciado. Então, muito cuidado
para que não haja essas discussões que pode ser que isso vá até a justiça, a empresa ter que gastar com um advogado, caso ela não tenha uma assessoria jurídica, lógico, porque uma empresa com uma assessoria jurídica já vai estar amparada por esses percalços da relação de consumo. Certo. Doutor, não pode constar aquilo lá, quer pagar quanto, né? Isso não pode. Doutora Patrícia, a senhora já deu um primeiro start, né, a respeito da lição de casa, daquele aspirante ao cargo de direção, né, um cargo diretivo. A pessoa faz aquela carreira dentro da empresa, evidentemente que ele está de olho naquele cargo tão importante para ele. Qual seria aí os destaques, né, as lições que ele precisa fazer para ele chegar onde ele quer? Legal. É muito importante essa pergunta, Marco, porque, como você bem falou, existe uma lição de casa antes de você ser eleito ao cargo de diretor. E essa lição de casa começa realmente com um trabalho de consultoria. Independente do porte da sociedade anônima, seja ela aberta, fechada, enfim, você tem que tomar algumas cautelas em olhar a estrutura organizacional da empresa, olhar uma estrutura de holding que você estará assumindo, porque é muito comum, você é um diretor executário da holding, mas na sequência você acaba assumindo também posições, direções nas investidas ou até mesmo nas empresas que estão embaixo dessa holding. Então, a primeira lição de casa, procure um advogado, peça um mapeamento da estrutura organizacional da companhia a qual você está assumindo. Ata de eleição que irá te eleger, procure ler com cuidado, exija o registro na junta comercial, acompanhe os passo a passos da sua eleição. Leia os contratos sociais, os estatutos. Aqui eu sempre enfatizo muito a possibilidade do estatuto dividir as atividades de cada um dos diretores. Isso por que é importante? Porque vai limitar também, vai mapear a sua responsabilidade. Cargo de diretor é responsabilidade pessoal, você assume pessoalmente com bens pessoais. Ao passo que, quando você tem essa cautela, você vai para uma companhia já assumindo as suas atividades e também pedindo, no seguinte sentido, vendo a questão mais do âmbito das suas atividades, o que você vai executar, aquilo que você é responsável pelas suas atividades. Doutora, e tem uma coisa, evidentemente, que deu para entender bem, depreender do que a senhora explicou, né? Ali no caso de um diretor que é uma empresa de um porte interessante, um porte grande, né? Mas também não quer dizer que um cargo de diretor de uma empresa menor, ele vai ter menos responsabilidade, né? Não, justamente, Marcos, a responsabilidade ela vai ser mantida pessoal, e eu falo que nós estamos num período onde os diretores têm que ter auxiliares no seguinte sentido. De novo, novamente, dependente do porte da companhia, um programa de compliance é sempre bem-vindo. O compliance officer, ele vai auxiliar o diretor a tomada das decisões e muitas vezes apontar, às vezes, os riscos daquela operação, daquela execução de determinada atividade. Então, eu recomendo, independente do porte, tenha um programa de compliance, pode ser até mesmo um programa de compliance simples, com uma adoção de políticas, de procedimentos eficazes que vão aí bloquear e vão mitigar possíveis riscos para a sua companhia e, lógico, mitigar também riscos de responsabilidades. Sem dúvida. Doutor Alessandro, olha uma coisa interessante, né? Por que, inclusive, isso é objeto até de pesquisa, né? Porque na sua ótica, uma grande maioria de consumidores demonstram, né, quando é pedido aí a opinião, uma certa, assim, insatisfação, né? Até um certo incômodo com relação aos serviços prestados pelo PROCON. O pessoal parece que não tem aquela simpatia muito pelo serviço do PROCON, evidentemente que depende, às vezes, da localidade em que se encontra. Mas qual que é a sua ótica, doutor? O PROCON se perdeu muito por esses anos de atuação. Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente vê uma atuação bem restrita do PROCON, sob a alegação de poucos recursos para contratação de pessoal. A gente tem que também separar um pouquinho as atribuições do PROCON também, que ele atua mais para que haja uma conciliação entre os fornecedores e consumidores e, eventualmente, eles atuam fiscalizando também as atitudes desses fornecedores de produtos ou serviços. Mas, infelizmente, o poder público não vê com bons olhos
a atuação do PROCON, destina-se poucos recursos a essas entidades que não conseguem fazer uma fiscalização e uma conciliação muito mais efetiva, né? Então, a gente está com um problema muito grande com esses PROCONs, que não estão conseguindo atuar da forma que deveriam, seja por falta de recursos ou seja por falta de vontade política também. Sim. Eu creio que atualmente o PROCON, na forma que está nas cidades, está um pouco efetivo. Não recomendo para meus clientes procurar os PROCONs. É muito mais efetivo você ir direto às agências reguladoras, ao consumidor.gov, ou o PROCON estadual também vem atuando de forma bem efetiva, mas os PROCONs municipais estão bem deploráveis mesmo. Não recomendo que se procure, porque é uma perda de tempo. Ok, muito legal a entrevista. Meus amigos, chegamos agora naquele momento que eu sempre digo a mesma coisa, gosto muito. É o momento divino aqui do ADVJus. Confira aí. Vinho Nespolino tipo branco. No olfato, aroma intenso com notas cítricas de Trebbiano que se misturam com notas tropicais de abacaxi e manga. O seu paladar é intenso com ótima estrutura e suavidade. Uvas Trebbiano e Chardonnay. Ele é produzido por Vinícola Poderi dal Nespoli, na Romanha, Itália. A sua harmonização vai muito bem camarão na moranga, moqueca, bobó de camarão, isca de peixe. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Finalzinho de mais um ADVJus TV. Muito obrigado da sua companhia, da companhia de sempre, ok? ADVJus, tô ligado. ADV especial. Vem pra cá fazer parte você também, ok? Um forte abraço, fico por aqui, mas volto breve com um programa inédito. Então, até lá.